Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Cândida, um fungo que engorda e adoece. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar sobre o fungo Cândida. É um dos meus temas de maior pesquisa. Já trabalho há um pouco mais de 20 anos com o fungo Cândida, porque me dedico há muitos anos a ajudar as pessoas a perder peso, a controlar a diabetes e, basicamente, a recuperar a energia e a saúde. E o fungo Cândida é um dos principais inimigos da saúde. Por isso é bom conhecer sobre ele e, acima de tudo, saber o que se pode fazer para combater esse fungo, que na verdade é um parasita oportunista. Veja, aqui você tem uma imagem do que o fungo Cândida faz na pele. O fungo Cândida pode produzir sinusite, enxaqueca, fluxo vaginal, dor ao ter sexo, infecções de ouvido, infecções vaginais, gases e depressão, pois gera muito tóxico no corpo. Mas uma das manifestações mais clássicas do fungo é o que ele faz com a pele. Ou seja, aqui você vê uma infecção de fungo Cândida. E basicamente o que você vê é uma pele muito irritada e muito sensível. Às vezes, o fungo geralmente ataca principalmente os locais onde há umidade, onde há escuridão. Portanto, tende a atacar mais nos locais que recebem menos luz do que nos locais que recebem luz. Por exemplo, aqui você vê um exemplo. Isso é na axila. Ou seja, aqui na axila de uma pessoa tem uma infecção de fungo Cândida, porque os fungos como Cândida não toleram a luz. Nenhum fungo tolera a luz. Os fungos são criaturas da escuridão, ou seja, sempre que você vê um fungo, vai encontrá-lo crescendo em um lugar úmido, quente e escuro. Por exemplo, se você for ao Polo Norte, onde faz muito frio, não encontrará nenhum fungo, porque os fungos não toleram o frio. Os fungos precisam de calor, precisam de umidade e precisam de escuridão. Eu digo, assim, de forma coloquial, que os fungos são como vampiros. São da noite, são organismos da noite. Os fungos nunca crescem sob o sol, porque o sol os mata. Os raios ultravioleta do sol matam os fungos. Assim, um fungo geralmente, quando ataca o corpo, ataca em um local onde não recebe sol. Portanto, ele vai atacar debaixo da axila, na parte do pescoço onde não recebe sol, na virilha, entre as pernas, no ânus, nas partes sexuais, nas costas, em locais onde realmente não há muita luz, porque os fungos não toleram a luz, a luz mata os fungos. Na verdade, uma das formas eficazes de combater uma infecção é tomar sol. Mas tomar sol precisamente na área onde o fungo está atacando. Então, mas quero te explicar um pouquinho mais sobre esse fungo Cândida, porque é uma das principais causas de tantas pessoas sofrerem de obesidade. Já no livro de metabolismo e depois no livro Diabetes Sem Problemas, estou falando bastante da importância de limpar esse fungo do corpo. Nós, inclusive, ao longo dos anos, desenvolvemos programas de limpeza do fungo Cândida, que estão disponíveis em todos os Natural Slim em todo o país. Em Porto Rico e no EUA, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, e usamos alguns programas para ajudar a limpar o fungo. Mas o que acontece, embora você tente limpar o fungo matando-o, não pode fazer isso se não entender como é o fungo e quais são suas características, porque se você não mudar sua dieta e ajustar o que está fazendo para que seu corpo possa se defender, nem mesmo a limpeza vai funcionar. Ou seja, você pode limpá-lo e ele volta completamente. Vou à lousa um momentinho para explicar isso um pouco melhor. Veja, o fungo Cândida se chama na verdade, seu nome verdadeiro é Cândida albicans. Este é seu sobrenome. Albicans vem da palavra albino, que significa branco. E é porque é um fungo de cor branca. Sempre que você vê uma pessoa que tem uma infecção severa de fungo Cândida, você vai notar que ela tem manchas brancas. Por exemplo, às vezes as mulheres, quando estão amamentando, o mamilo fica esbranquiçado. Isso significa que o mamilo está cheio de fungo. Os pacientes com doenças autoimunes como câncer e outras, se você os observar, verá que tem a língua branca. E isso é porque o fungo já está atacando. O fungo sempre aproveita quando o sistema imunológico está deficiente, quando está fraco, porque é um organismo parasitário, oportunista. O fungo sempre ataca o corpo que está mais fraco. Por isso os pacientes com câncer têm tanto fungo e por isso os pacientes com doenças autoimunes têm tanto fungo. Agora, o que é importante saber sobre a Cândida é que este é um fungo que é um dos 500 tipos de fungos que existem no corpo. A razão pela qual este é mencionado tanto é porque este é o que mais se favoreceu. É o mais invasivo de todos, do que se favoreceu com a mudança de estilo de vida.
Antigamente, as pessoas comiam alimentos de verdade, que eram produtos da fazenda, que precisavam ser cozidos, que não eram embalados, não eram congelados, não eram refrigerados, não eram enlatados, não tinham nenhum ídolo, nem nenhum destino. Isso era comida de verdade. Hoje em dia, comemos muita comida que já está armazenada há um tempo, que já está como desvitalizada, não é mais uma comida que possui seus elementos vitais. Além disso, quando foi processada e cozida, perde muitas de suas vitaminas, minerais e outros nutrientes. O que acontece? Isso fez com que agora o corpo não... Se o corpo está fraco, digamos o corpo de uma pessoa que não bebe água, o corpo de uma pessoa que come muito açúcar, o corpo de uma pessoa que consome carboidratos refinados em excesso, alimentos como pão, farinha, arroz, batatas, doces, sorvete, chocolate, leite, esse tipo de alimentos, esse corpo se enfraquece. Quando o corpo se enfraquece, o que o metabolismo produz? Energia. Pois o metabolismo também se enfraquece, o metabolismo é o que dá energia ao sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema de defesa, a única coisa que pode nos defender de um fungo é o sistema imunológico. Porque esse sistema que é natural ao corpo está sempre combatendo os fungos, os parasitas, as bactérias, os vírus e outros, mas para isso ele precisa ter a energia do metabolismo. Quando uma pessoa tem um mau metabolismo porque não bebe água, come de forma inadequada, consome muitos carboidratos refinados, é viciada em açúcar, em Coca-Cola, em pizza, esse tipo de coisa, automaticamente essa pessoa terá um corpo fraco. Como ele tem um corpo fraco, e eu lhe disse anteriormente que a Candida albicans é um fungo oportunista, ela vai aproveitar, como todo bom parasita, o momento em que o corpo estiver mais fraco. A verdadeira estratégia para eliminar o fungo Candida do corpo, a estratégia para eliminá-lo é esta, ok? Se você quer se livrar do fungo Candida, a primeira coisa que você precisa saber é que o fungo Candida produz 78 toxinas distintas. Isso já foi comprovado em laboratório. São 78 toxinas distintas. Quando uma pessoa tem muito fungo Candida, como o fungo produz, todos esses tóxicos internamente no corpo, o corpo fica bem ácido. Quando fica muito ácido, você sabe que os ácidos destroem o oxigênio, portanto o corpo fica muito ácido e com baixo nível de oxigênio. Agora você abriu a porta para um metabolismo lento ou até mesmo para um câncer, pois o câncer também depende de oxigênio baixo, já que basicamente o fungo Candida produz 78 toxinas distintas que fazem parte do seu próprio metabolismo. Quando isso acontece, isso sobrecarrega o fígado. O corpo é assim, e aqui está o fígado. Quando o fígado que está aqui se sobrecarrega, ele não consegue limpar bem todas essas toxinas. Quando não consegue limpá-las adequadamente, o metabolismo começa a reduzir e essa pessoa começa a engordar. Trabalhando por mais de 20 anos ajudando as pessoas a emagrecer, percebi que é impossível emagrecer de forma permanente se antes de eliminar a Candida. Não há como matá-la completamente. Portanto, inclusive as pessoas que fazem o nosso tratamento no Natural Slim para a Candida, dizemos, olha, você precisa fazer isso a cada 6 meses, por quê? Porque o condenado fungo pouco a pouco continua crescendo até que volta para trás, porque ele aproveita a qualquer momento. Quando você passa por um momento de estresse, a glicose sobe de forma natural e é nesse momento que o fungo aproveita para crescer. Então, basicamente é eliminá-lo, mas o principal que elimina o fungo é o estilo de vida. Quando você aprende um estilo de vida, que você aprende a usar a dieta X, aprende a diferenciar entre os alimentos que são alimentos tipo A e os alimentos tipo E. Automaticamente, se você ler o livro O Poder do Metabolismo, Diabetes Sem Problemas, você verá que pode não apenas reduzir o fungo, mas também mantê-lo sob controle para que ele não volte e se apodere do seu corpo. Então eu comento isso porque é verdade e a verdade sempre triunfa.